Boa noite a todos. Vamos dar início então aos nossos estudos, né? Vocês podem estar comentando se o som está bom. Hoje estamos com um outro equipamento. Pode ser que o som não fique tão perfeito. Então, se tiver que fazer algum ajuste, podem estar dando um toque para a gente conseguir estar melhorando aí o som. Estamos no capítulo 4 do livro Mereça Ser Feliz. E, como colocamos na semana passada, muito importante nós estudarmos os capítulos anteriores e também algumas palestras que estão no canal, lá no início, que falam da justiça divina, de quem sou eu, para que a gente busque esse entendimento tão necessário dentro desse estudo, que é, na verdade, um estudo bastante profundo e que vai nos auxiliar bastante nessa conquista da felicidade. E como nós falávamos nos capítulos anteriores e nos estudos anteriores, a importância de nós compreendermos com bastante clareza o que de fato significa essa felicidade e quais são, né, alguns dos pré-requisitos para que nós nos habilitemos a participar, nós dizemos, desse banquete, né, que é o banquete oferecido pelo nosso Pai. É um banquete de luz, é um banquete de amor. Ele disponibiliza para todos nós, seus filhos, ao longo do tempo, inúmeros recursos. É toda uma casa paterna elaborada com muito amor e prodigalidade, para que a gente possa receber, ter esses recursos em mãos. Então, é importante nós entendermos essa postura, né, do filho, que precisa compreender como isso se processa. Então, o capítulo de hoje, embora seja um capítulo bastante curto, né, que ele vai falar para nós que é informar e conscientizar, ele é bastante profundo e vai depender desses estudos anteriores que fizemos, para que a gente possa compreendê-lo em profundidade e, de fato, entendermos a proposta, né, de Eurípides Barçanufo e da equipe da Irmã Sidufo e de outros espíritos do Hospital Esperança, no plano espiritual, que fizeram esse estudo direcionado para nós. Então, ele tem um endereço certo. Ele vem para nós, humanidade, na fase evolutiva em que nos encontramos, para entender como podemos viver melhor, de uma forma diferente, com condutas modificadas, de certa forma diferentes daquelas que temos escolhido até então. E na semana passada, né, o vídeo já está disponível no canal. É importante que quem não assistiu ainda possa assistir, porque é basicamente um preâmbulo, né, da aula ou do estudo de hoje. Jesus estabeleceu o ensinamento: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vários corações carregados de nobres intenções ventilam a partir desse ensino uma interpretação um tanto discriminatória, ao asseverarem que a verdade, nesse caso, seria o Espiritismo ou qualquer outra verdade relativa. Se bastasse conhecer a verdade espírita, estaríamos então todos que travaram contato com ela em plenitude e paz, experimentando a liberdade. Porém, parece que não é bem assim. A verdade que conheceremos e nos libertará será sempre a verdade sobre nós mesmos. E a doutrina será uma senda segura para a aquisição dessa conquista na alma, a consciência de si, que nos ensejará elementos para transitar na evolução com felicidade. Então vejam que isso é importante já, né, entendermos esse primeiro esclarecimento. E não só a doutrina espírita ou a ciência espírita
como qualquer outra ciência, qualquer outra doutrina, ou qualquer outra religião que se estabeleça na Terra com essa prerrogativa, com essa presunção de que a sua verdade é maior do que a dos outros e que através dessa verdade colocada por qualquer seita, qualquer doutrina, qualquer religião, qualquer ciência, nos garantiria a felicidade, ela é falsa e manipuladora. A única verdade que vai nos garantir, como nos fala aqui o estudo, elementos para transitar na evolução com felicidade, é o conhecimento de si mesmo. Então, quando o ensinamento cristão veio para nós, conhecereis a verdade vos libertará, é a verdade de si mesmo. É se conhecer. Qual é a verdade de cada um? Claro e evidentemente que no estudo, né, das verdades relativas das situações que nos envolvem no presente estágio evolutivo, nós teremos parâmetros, referências e recursos que vão nos auxiliar no conhecimento de nós mesmos. Então, falávamos isso na semana passada e em outras, que o outro, o nosso próximo, é um ótimo espelho da nossa alma, da nossa essência. Se nós pudermos ler no nosso próximo, no nosso irmão, as reações que ele tem diante das nossas ações, se nós conseguirmos apreender a maneira como ele nos conhece, a forma como ele nos vê, e se nós adicionarmos esse ponto de vista sobre nós ao nosso conhecimento de nós mesmos, nós teremos mais facilidade em nos conhecer. Por isso que a humildade é importante. Porque o orgulhoso, e aqui é um estudo sobre orgulho, o orgulhoso não admite que o outro possa ter, por exemplo, razão ao falar sobre si ou sobre nós. Normalmente, o orgulhoso não aceita qualquer tipo de sugestão ou de crítica ou de análise de si mesmo. Não é assim? Então, por isso que a humildade é um pré-requisito para que nós consigamos o conhecimento de nós mesmos. Para tirar essa miopia do orgulho que nos coloca, como já estudamos, dentro desse personalismo, dentro deste ego, imaginando que somos o personagem que estamos nesta fase encarnatória e não temos a consciência da nossa essência. Então, mais uma situação colocada por Eurípides, né? De que essa verdade é a verdade de si mesmo. O Espiritismo, então, acaba sendo um meio. É uma educação divina. É um meio para que essa educação divina aconteça. É um meio para que a nossa evolução seja facilitada. São esclarecimentos sobre a ciência que nos envolve, que é a ciência do Espírito, que vão nos auxiliar na conquista desse conhecimento interior. Então ele começa a fazer uma distinção, que é diferente de simplesmente conhecer ou de estarmos informados, que é a conscientização. Conscientizar é tomar contato com os conteúdos velados da mente, estabelecendo conexão com o ser divino que há em nós. Tomemos como exemplo o orgulho. Sabemos que somos orgulhosos, estamos informados disso, mas não temos consciência plena das suas manifestações, dos detalhes da sua ação. Essa é a diferença entre conhecer e saber. Então, é como nós já temos falado muito, né, nos nossos estudos. Não basta eu simplesmente admitir que sou orgulhoso. Eu preciso tomar consciência disso e entender em mim como o orgulho se manifesta. Os mecanismos e os labirintos da mente por onde ele passa, que eu preciso conhecer para melhorar. Entender como esta manipulação do ego, essas situações que envolvem a minha existência, acabam fazendo com que eu me perca nessas análises e reflexões. E não tome consciência íntima, profunda, do que de fato está acontecendo comigo. Então, grande parte das pessoas, estudamos nós nos capítulos anteriores, acabam tendo uma série de reações internas, melancolias, depressões,
raiva, emoções diversas que normalmente brotam do íntimo de cada um. No atual estado de coisa também insegurança, medo, e acabam por não conseguir racionalizar ou entender conscientemente de onde brotam e por que brotam tais anseios, tais emoções e tais sentimentos. Então, aquele que já tem um grau de conhecimento de si mesmo mais avançado vai conseguir identificar com mais clareza de onde partem esses sentimentos, ao que eles estão de fato relacionados. E vai conseguir identificar também com mais clareza o que é causa e o que é consequência, o que é efeito, sintoma e o que é de fato o fato gerador desses sintomas. É como uma análise médica em que conseguiríamos um diagnóstico mais apurado do nosso corpo emocional, entendendo que algumas emoções que se manifestam na periferia da minha vida, elas são sintomas de um único fato, que pode ser, por exemplo, o próprio medo, a insegurança ou o próprio orgulho. Identificar as causas que estabelecem essas reações no meu organismo e na minha vida é um compromisso de se conhecer a verdade. Porque ao eliminar ou corrigir as causas ou transformar as causas, eu passo a não sofrer mais os sintomas. Eu melhoro, eu me curo. Então, todo o processo, né, de evolução depende desse hábito reflexivo em que eu busco me conscientizar do que está acontecendo, tomar consciência de si mesmo. Então, como diz aqui, conscientizar é tomar contato com os conteúdos velados da mente, estabelecendo conexão com o ser divino que há em nós. Então, essa conexão com o ser divino é uma conscientização. Entender quem de fato sou. A conscientização surge quando aprendemos a utilizar a informação para a transformação. A informação é atividade cognitiva e só abrirá portas para a conscientização quando houver o aporte dos processos renovadores da sensibilidade humana. Então, aquilo que Emmanuel coloca muito para nós em seus estudos e que nos ajuda bastante a diferenciar e a entender como se conjugam pensamentos e sentimentos, mente e coração. Porque ele fala, né, Eurípides, que a informação é atividade cognitiva que só abrirá portas para a conscientização quando houver o aporte dos processos renovadores da sensibilidade humana. O sentimento tem que estar associado. Então não basta pensar, tem que sentir. Não basta sentir, tem que pensar. E como é que a gente consegue avaliar, perceber sentimentos? Aprendemos a classificar, comparar pensamentos. A mente consegue catalogar estas questões dentro do seu raciocínio lógico com bastante facilidade. Mas como é escutar com o coração? Como é escutar sentimentos? Como é avaliar esses sentimentos? Como é sentir isso? Não com a mente, não percebê-los de uma forma lógica, mas senti-los e classificá-los, muitas vezes sem a participação da mente. Como fazer isso? Então, usar o sentimento ou sentir é diferente de pensar. Mas não conseguiremos fazer um sem o outro. Então, Emmanuel fala que precisamos pensar sentindo e sentir pensando. E, como nos diz ele no seu macete, vamos falar assim, na sua dica, para que a gente possa entender melhor pensamentos e sentimentos, voltamos a falar aqui de novo, né? Mais uma vez, a gente sempre coloca isso, mas é uma dica extraordinária para que a gente possa entender melhor a questão dos sentimentos, é nos afastar, né, de nós mesmos, né, do nosso ego, analisar lá o Evandro à distância, o João à distância, a Maria à distância, eu me afasto, analiso o personagem vivenciando as suas questões no plano evolutivo e eu vou procurar visualizar, né, dentro essa avenida que liga mente e coração, cérebro e coração,
né? Eu estou afastado e eu consigo identificar essa avenida, onde diz Emmanuel, eu tenho pensamentos que descem e sentimentos que sobem. Pensamentos que descem e sentimentos que sobem. E eu analisar, né, esses veículos nessa avenida larga para conseguir entender quais são os pensamentos que descem e quais são os sentimentos que sobem. Ao pensar em algo, provoca um sentimento. Ao sentir algo, provoca um pensamento. Então, para que eu possa pensar sentindo e sentir pensando, eu preciso entender essa avenida larga e começar a compreender quais pensamentos estão ligados a quais sentimentos e, se melhor ainda, a origem disso. Por que essas reações ocorrem comigo? Então percebam que essa conscientização só vai acontecer quando houver o aporte dos processos renovadores da sensibilidade humana. E aí a situação que envolve o coração, os nossos sentimentos. Ok? O conhecimento é capaz de acionar desejos novos, excitar planos e mudanças, mas somente o sentimento é capaz de movimentar a vontade firme para manter e concretizar caminhos novos. Então, o sentimento tem que estar associado. Se eu não tiver essa presença sentimental dessa emoção, se eu não me coloco com relação a isso, eu fico na superficialidade dos mecanismos mentais, né, da mente, que é um atributo, no nosso plano evolutivo, quase que exclusivo do ego, onde todos esses raciocínios acabam mascarando em muitas situações aquilo que eu sinto. Então eu preciso entender e escutar, respeitar estes sentimentos. Como candidatos à melhora espiritual, torna-se imperioso habituarmos-nos à constante lealdade consciencial, a fim de exercer avaliações sobre qual é nossa verdadeira condição espiritual. Estamos apenas informados ou já temos escalado o íngreme monte da conscientização? Apenas repetimos textos e princípios ou já nos esforçamos por absorvê-los nas particularidades da vivência? Isso aqui é muito importante, né? A gente sempre fala com outras palavras, né, que prática é diferente da teoria. Nós dizíamos aqui semana passada, retrasada, que é muito fácil nós termos textos e princípios que falam da paz, não é assim? Quantas coisas bonitas nós já sabemos sobre a paz e, de fato, defendemos a paz. Mas já absorvemos as particularidades dessa vivência? Ou seja, já somos pacíficos? Então é muito diferente eu entender, conhecer, defender a paz a nível mental, cognitivo, mas vivenciar a paz no meu coração, com os meus sentimentos pacíficos ou pacificados, é muito diferente. Então percebam que a conscientização passa por essa, vamos dizer assim, vivência e experiência onde o sentimento tem que estar presente. Nós não podemos estar indiferente às situações. As nossas análises não podem ser frias dentro de um mecanismo objetivo mental, sem a participação consciente, presente do sentimento. Percebem que é uma grande diferença, né? Apenas estudamos ou já nos habilitamos ao serviço desafiante de descobrir na existência como usar o tesouro da cultura para o crescimento? Então, perceber como as informações que nos chegam, sejam elas quais sejam, podem de fato serem utilizadas por mim para a transformação de vida, para a transformação interior, para a mudança estrutural íntima, aonde eu vou me aprofundando, por exemplo, nos mecanismos da paz, mas vou vivenciando interiormente esse crescimento,
aonde eu me torno gradativamente mais pacífico. E aí envolvem outras virtudes. Dentro de um crescimento interior, de repente, não sei, dentro das minhas conquistas íntimas, eu posso perceber que para ser mais pacífico, eu vou precisar ser mais paciente. Eu vou precisar compreender melhor as atitudes alheias. Vou precisar me munir de outras virtudes que vão assessorar essa pacificação interior. Eu vou conseguir ter essa paz de espírito à medida que outras virtudes que talvez eu tenha desdenhado precisam ser trazidas para o meu íntimo. E eu vou perceber que isso precisa ser feito não para agradar quem quer que seja, ou não para que eu receba recompensas num céu que não existe, pelo fato de eu ser mais respeitoso, mas que isso é necessário para a minha felicidade. E se eu quiser, de fato, ser mais feliz, estas virtudes e princípios elencados pelos filósofos, pelos cristãos ou por todos os profetas, por todos os estudiosos, que são as virtudes da alma, são de fato importantes. Elas não são algo, vamos dizer assim, bonito na filosofia, ou apenas para serem estudadas como algo a ser cumprido numa relação com o próximo, de uma forma mecânica, mas de serem vivenciadas em verdade e em espírito. Não algo que se faça, como dizíamos nós semana passada e retrasada, como cumprir um papel. Então eu executo um bom papel de pai ou de profissional, tendo um respeito civilizatório aos demais, dentro de um mecanismo que Emmanuel fala que é o verniz social, que é uma tinta superficial que passamos nas nossas habilidades interpessoais, mas que no íntimo eu não tenho essa conquista. Eu me esforço muito, diríamos brincando, em não pular no pescoço alheio, né? Vamos falar assim. Então eu mantenho ainda interiormente algo que não é verdadeiro. Nada de errado em termos do verniz social. Ótimo, importante. Mas entendermos que ele é o verniz. E não acharmos que pelo fato de estamos agindo de forma mais civilizatória dentro das nossas relações, que na maioria das vezes são superficiais, eu já conquistei aquilo que demonstram na aparência. Eu posso estar exercendo um papel, mas não conquistei de fato o respeito ao próximo, o amor ao próximo. Não conquistei de fato a paz de alma. Basta muitas vezes que algo me cutuque ou que alguma situação aconteça e que esse verniz ele é, vamos dizer assim, incapaz de manter a aparência. Ele pode cair, descascar, mostrando de fato como estou em essência. Então, muito importante fazer sempre essa relação de entender com clareza o que os meus sentimentos estão demonstrando, para que eu possa continuar, sim, me aprimorando nessas relações sociais, que são importantes, mas entendendo o quanto que é necessário determinar com precisão até onde eu estou conseguindo transformar o meu interior. Uma criatura informada poderá realizar amplos voos nas realizações do bem, entretanto, somente os conscientizados saberão como usar essas realizações para a sua libertação pessoal. É o cerne, né, esse parágrafo do estudo do orgulho que Eurípides nos traz. Que ele fala exatamente isso, né? A conquista do reino, a melhoria íntima não vem com manifestações pessoais. Então, uma criatura bem informada, civilizada, politicamente correta, vamos dizer assim, ela pode realizar amplos voos nas realizações do bem. Ela vai providenciar o bem. Vai providenciar a sopa, a cesta básica, a fraternidade. Ela vai estar transitando, porque é muito informada, muito culta, muito educada, vai estar transitando em todas essas relações ou ações sociais extraordinárias. Vai fazer um bem muito grande. Será reconhecido, claro, pelo bem que fez. E isso não é em vão. Não é em vão.
Mas imaginar que, pelo fato de eu estar fazendo isso, eu já me transformei, vai uma distância muito grande. Porque pode ser ainda o personagem fazendo tudo isso. E eu, lá na essência, não sou esse personagem. Então, entretanto, somente os conscientizados, aqueles que têm plena consciência de si mesmos e que se conhecem, saberão como usar essas realizações para a sua libertação pessoal. Ou seja, essas ações positivas que eu faço, bem informado que sou, precisam repercutir internamente para que eu me conscientize dessas ações e não apenas as faça, entre aspas, mecanicamente, mas eu as vivencie em profundidade, eu as sinta, para que no futuro essas ações sejam espontâneas, não calculadas. Elas brotem de uma forma livre do fundo da minha alma. É aquele ser que tem a piedade pelo próximo, que se movimenta em direção a ele não por uma ação calculada, mas por uma expansão espontânea de alma, aonde o amor se materializa de uma forma irresistível. E este ser não consegue fazer outra coisa que não seja amar. E as suas ações de amor se materializam na ação social. Percebem a diferença? Então, as ações sociais que eu faço precisam reverberar no meu interior de forma que o meu sentimento participe, para que eu vá, vamos dizer assim, apurando esse sentimento, dilapidando ou fazendo aparando as arestas desses sentimentos mais rudes, né? Para que esse meu instinto se transforme em sensação, que a sensação se transforme em emoção, e para que a emoção culmine no sentimento, e que esses sentimentos culminem no maior de todos, que é o amor. Então é como a metáfora, né, de tirar de dentro da pedra bruta aquela obra de arte. Ela já está lá dentro. E eu vou tirando as imperfeições, vou depurando as minhas emoções e sensações até que elas se transformem em sentimentos. Nessa pérola mais perfeita, nessa joia mais rara. Aí, a partir daí, ela passa a produzir luz, porque as suas faces são mais perfeitas. Então, dentro dessas metáforas que nos chegam, é importante entender que como é que eu vou trabalhar essas emoções mais rudimentares? Através do buril da vontade, nos diz Emmanuel. Utilizando esse buril permanentemente no mundo da matéria, enquanto estiver encarnado. Eu vou fazendo o bem porque entendo que preciso fazer, e à medida que eu faço, eu levo-me junto. Eu estou presente, com o sentimento sendo trabalhado, com todo o meu sentimento sendo trabalhado enquanto eu faço essas ações. Isso é ser consciente daquilo que se faz e não estar no mundo das formas ou das ilusões, dentro desse jogo de sombras que a gente sempre fala aqui, que é a caverna de Platão, né? Onde a gente analisa os reflexos da luz, essas sombras que são projetadas numa parede, que é a particularidade do ego, e fica imaginando que aquelas sombras refletem quem somos, não percebendo que somos em essência e não em aparência. Então, isso tudo é muito importante. Nesse sentido, o Espiritismo é precioso tesouro de paz. Sua mensagem é um horizonte de esperança que se abre para os aflitos e expoliados da humanidade. Compete ao esforço individual o mérito das conquistas que surgirão quando o homem deixar os domínios da crença contemplativa e das convenções religiosistas, passando a operar decisivamente na formação de novos hábitos, através da autoeducação persistente e valorosa. Então, de novo, não é manifestação interior, não é rito, não é nada que se faça dentro de uma agenda de ações, mas principalmente na formação de hábitos, através da autoeducação
persistente e valorosa. A Terra só sobra informações sobre a existência de Deus. Resta agora sentir Deus e compreendê-lo. Nas esferas abençoadas do Espiritismo, igualmente, cuidemos para não empanturrar o cérebro e esquecer de digerir com o coração. Então, para mim, essa é talvez a frase mais significativa do nosso estudo de hoje, né? Para nós tomarmos o cuidado de não empanturrarmos o cérebro e esquecer de digerir com o coração. Porque nós temos informações demais. A mente está sobrecarregada de conhecimento. E alguns estão buscando mais ainda, né? Estão buscando. Já tem muito conhecimento. Importante agora é digerir esses conhecimentos com o coração. Vivenciá-los. Porque não basta falar e conhecer Deus com a mente, nós precisamos senti-lo no coração. E aí é algo um pouquinho mais demorado. Não é tão rápido ou tão rápida essa digestão. Basta nós vermos como é que é o nosso aparelho digestivo. Quanto tempo ele demora para digerir o almoço de hoje? Né? Às vezes, dependendo do alimento, são mais de 2 dias. Dizem os especialistas que tem alimentos que demoram 72 horas. Então, você já está no 3º dia se alimentando e ainda não digeriu convenientemente o almoço de 3 dias atrás, né? E alguns são tão indigestos que não são digeridos, né? Acabam voltando por outras vias. Então é importante percebermos que essa digestão ela é lenta. Não adianta empanturrarmos o cérebro com uma série de informações e imaginar que já estamos conscientes daquelas verdades. Precisamos digeri-las no coração para ganharmos consciência deste conhecimento. Conhecer não basta, é necessário transformar-se para melhor. Conhecer é ter opções, mas só a conscientização oferece respostas. Conhecer auxilia, conscientizar é caminho para ser feliz. A dicotomia íntima entre conhecimento espiritual e realidade pode provocar severas lutas no aprimoramento pessoal. A esse respeito, chamamos para uma reflexão sobre a urgência de investigarmos cuidadosamente os estudos doutrinários, adequando-os sempre ao mundo dos sentidos individuais, instaurando o construtivismo moral, usando a flexibilização nos conteúdos, aprendendo a problematizar ao invés de colecionar respostas prontas, acostumando-se mais a reciclar que repetir padrões, desafiando o mundo das descobertas. Então, esse construtivismo moral precisa ser colocado em prática. Nós temos um construtivismo intelectual, onde vamos conhecendo sempre mais com a nossa mente extremamente ávida de coisas novas. Mas se nós não usarmos essa flexibilização nos conteúdos, e ao invés de ficarmos colecionando respostas prontas, nós nos acostumar a reciclar conhecimentos antigos do que simplesmente repetir padrões, nós não sairemos do lugar. Então vejo que é um pouquinho mais complexo. Há que se ter um esforço, não pode deixar livre. Isso não pode estar no automático. Esse construtivismo moral, ele exige a tua presença consciente, desperta, com olhos de ver e ouvidos de ouvir, para avaliar com clareza e profundidade o que acontece no teu mundo íntimo. Ou seja, não vai dar para terminar, dá trabalho. Dá trabalho. Não é pegar calculador e fazer a conta. É fazer de cabeça. Não é copiar e colar. É avaliar em profundidade o texto e criar uma argumentação própria. Não é copiar opinião, como o papagaio que repete opinião alheia. É construir a própria. Não é avaliar a vida com os olhos dos outros, tão somente. É ter a percepção íntima de verificar o mundo através da tua alma. Não basta abrir os olhos. É preciso escancarar as janelas.
da alma. Dá trabalho. Dá muito trabalho. Mas a boa notícia é que isso perde peso. As pessoas emagrecem quando fazem isso. Né? É mais atrativo para que a gente possa se esforçar mais. Então a gente não vai conseguir, falta meia página, mas eu considero que essa questão aqui ela é fundamental de ser revista ainda na semana que vem, antes de adentrarmos no capítulo 5º, porque o construtivismo moral, que aqui aparece como, entre aspas, tem que ter o mesmo esforço que o construtivismo intelectual. Ou seja, tudo aquilo que a gente faz na escola em anos de estudo, muitas vezes 10, 15, 20, dependendo das profissões, 30 anos de estudo, e dependendo das profissões, você estuda sempre, para não dizer a maioria delas. Ou alguém parou de estudar depois que se formou. Todo mundo estuda. Às vezes são 40 anos estudando uma determinada profissão. Vamos lá falar aqui psicologia, direito. E o estudo de si mesmo? Quanto tempo você gastou para estudar a si mesmo? Alguns nunca se estudaram. Vão vivendo no automático e achando que esse ser encarnado que se movimenta na sociedade como um psicólogo, por exemplo, é você. Está tão iludido que imagina que o psicólogo está aprendendo, mas você não aprendeu nada. O psicólogo está agindo, mas você não age. O teu personagem vai muito bem, obrigado, mas você, enquanto ator, na tua essência, mal arranhou o conhecimento interior. Não abriu a primeira porta interior. E são várias. Então, é importantíssimo que esse estudo de si mesmo esteja presente na nossa vida, para que as nossas ações sejam conscientes. Conscientes. Do contrário, vamos perder um precioso tempo. Então a gente encerra por aqui. Semana que vem a gente conclui esse capítulo 4. Recomendamos, né, que quem possa adquirir o livro possa adquiri-lo. E aqueles também que ainda não viram as situações anteriores dentro do canal, que possam aproveitar. Então, boa noite. Né? Vamos dar sequência.